Temos novidades sobre Gerson envolvendo a situação do Zenit. E por falar em Zenit, muito torcedor do Flamengo pede o Wendel para a vaga do próprio Gerson, que está indo para o Zenit. E eu tenho informações sobre o Wendel, vou trazer no vídeo de agora, dei uma apurada sobre a situação dele lá no Zenit. Tem também informação envolvendo o Carrascal, vindo lá da Rússia. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com todo mundo, porque o canal tá bombando, graças a Deus. Não só graças a Deus, ao meu trabalho e a vocês também, mas é óbvio que sem Deus nada disso seria possível. Mas vamos falar de Flamengo. Gente, estava aqui fazendo uma pesquisa, enfim, alguns dados, estudando, né, sobre Flamengo. E eu fui ver os números do Jorginho pelo Flamengo desde a chegada dele. O Jorginho está jogando muita bola com a camisa do Flamengo. Olha os números que eu peguei lá no site do SofaScore. 3 jogos, sendo 2 apenas como titular, 2 assistências, 86 minutos para participar de gol, isso é absurdo. 186 ações com a bola, outro número bem absurdo. 154 passes certos de 169, absurdo também. 60 passes verticais, aquele passe que quebra a linha, né? 9 duelos ganhos de 10, que isso, cara? 90% de acerto e 12 bolas recuperadas. Gente, o Jorginho chegou muito bem. E não é só os números que mostram isso, não. Quem assistiu aos jogos do Flamengo com o Jorginho em campo, pôde ver um Jorginho caindo como uma luva no time do Flamengo. Parece que está há anos no clube. Não sentiu a pressão, não teve esse papo de adaptação, muito pelo contrário. Óbvio, fica sempre aquela dúvida de como será no futebol brasileiro, porque o calendário é totalmente diferente. Ele não vai ter 4 dias para poder se recuperar entre um jogo e outro, como ele está tendo na Copa do Mundo de Clubes. Tem viagem, tem a grama, que é horrível aqui no futebol brasileiro. Isso tudo a gente precisa botar na ponta do lápis, mas o começo dele é um começo muito animador. Eu diria que superou as minhas expectativas. Pessoal, vocês sabiam que o Lucas Ribeiro, meia do Mamelodi Sundowns, que se destacou aí na Copa do Mundo de Clubes, ele é torcedor do Palmeiras, mas ele aposta no Flamengo como time brasileiro que chegará mais longe no Mundial. Abre aspas. Sem dúvidas, o Flamengo está jogando muito bem, o Felipe Luiz tem muita experiência, jogou na Europa e sabe como se adaptar. Acredito que o Flamengo vai muito longe, apesar de que vai enfrentar o Bayern. Vai ser uma pedreira, mas nós, brasileiros, precisamos torcer para os times do Brasil. Por falar em Lucas Ribeiro, eu dei uma apurada sobre a situação dele, tendo em vista que ele é brasileiro e atua nesse clube da África do Sul. Ele se destacou e eu vi muita gente perguntando sobre a situação dele contratual. Ele tem contrato com o Mamelodi Sundowns até 2028. O Mamelodi pede 2,5 milhões de euros para negociar esse jogador. O empresário dele é marroquino, autorizou um empresário brasileiro a trabalhar o nome do Lucas há mais de um ano aqui no futebol brasileiro e ninguém se interessou. Aí agora ele se destacou na Copa do Mundo de Clubes. Alguns clubes questionaram, questão de valores, fizeram aquela sondagem normal. Fluminense e Cruzeiro fizeram essa sondagem, ele foi oferecido ao Botafogo, o Botafogo não se interessou e o clube pede 2,5 milhões de euros. Pelo que eu soube, tem um clube do Catar que está muito próximo de fazer a contratação do Lucas Ribeiro, ofereceu uma fortuna para ele e as conversas estão em andamento. Então fica aí a informação para vocês que me pediram. Pessoal, sobre a Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras é o time brasileiro com a melhor média de público na fase de grupos do Mundial. A média do Palmeiras, 47.456 pessoas por jogo. A média do Flamengo, 37.783. Botafogo, 35.614. Fluminense, 26.126. Porém, a gente precisa fazer uma observação em relação a esses números. No último jogo do Flamengo contra o time da MLS, o Los Angeles, deu 35 mil pessoas, mais ou menos, no estádio. Gente, mas com certeza 34 mil eram flamenguistas, porque não tinha torcedor do Los Angeles no estádio. Era todo mundo com camisa do Flamengo. A Veneza não estava lá, mas as pessoas me mandam vídeo, me mostrando tudo. Não tinha torcedor do Los Angeles, era só torcedor do Flamengo. Então, acho que precisa dessa observação. E por que eu estou falando isso? Nos jogos do Palmeiras, era a torcida muito dividida. Por exemplo, Palmeiras e Inter Miami.
tinha muito torcedor do Inter Miami, porque os caras são muito fã do Messi. Então, isso precisa ser levado em consideração, tá? Mas fica aí o elogio aos torcedores rubro-negros. Vamos falar agora de mercado da bola, sobre Gerson e também sobre Carrascal. Vou começar falando do Gerson, também vou falar sobre o Wendel nesse assunto Gerson. Vamos lá, o Alexander Medvedev, presidente do conselho do Zenit, ele deu uma entrevista à imprensa russa e deu a seguinte declaração sobre Gerson. Há pré-requisitos para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. Ele praticamente confirma a contratação do Gerson, né, gente? Algo que a gente vem falando aqui há muito tempo, embora muita gente tente negar. Não, que isso, calma, não é assim. Mas sim, ele já disse sim para a proposta do Zenit e o Zenit só não pagou a multa rescisória ao Flamengo ainda porque o acordo com o Gerson foi esse, de pagar a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque o Gerson gostaria de participar desse campeonato para sair, entre aspas, pela porta da frente do Flamengo. E eu acho que ele vai fazer isso, vai sair pela porta da frente, está fazendo um grande campeonato, tem sido muito importante, pelo menos foi importante nesses 3 jogos da fase de grupos, e eu tenho certeza que será importante para o jogo contra o Bayern de Munique. E sobre o Wendel, apurei o seguinte, tá? Ele não se reapresentou com os demais jogadores do elenco do Zenit, que já estão treinando. Ele ia para o Botafogo, vocês vão se recordar disso, mas o Botafogo, em cima da hora, acabou não concretizando a contratação dele. E ele tem reapresentação marcada para terça-feira. Por quê? O elenco do time russo já se reapresentou, mas os atletas que estavam lesionados, que é o caso do Wendel, e que estavam com as seleções de seus países, vão voltar amanhã aos treinos, amanhã, sexta-feira. O Wendel pediu à diretoria do Zenit o final de semana para poder ficar aqui no Brasil e viaja na segunda para a Rússia e tem reapresentação prevista para terça-feira. Então, se algo mudar, eu atualizo a vocês. Vene, quanto que o Zenit quer para vender o Wendel? 20 milhões de euros. Se alguém pagar 20 milhões de euros ao Zenit, leva o Wendel. Vale a pena? E eu estou perguntando isso porque eu vejo muito torcedor aqui no canal, no meu Instagram, no meu Twitter, pedindo a contratação de Wendel para a vaga do Gerson. Vale a pena pagar 20 milhões de euros e levar o Wendel? Só vou fazer uma conta rápida aqui para vocês entenderem quanto que seria em real. 20 vezes 6,4, que é a cotação de hoje. 128 milhões de reais. Vale levar o Wendel? Fica aí a pergunta para vocês. Sobre Carrascal, galera, atualizando essa situação também. O Flamengo e o Dínamo retornaram à negociação envolvendo o Carrascal. As garantias de pagamento estão sendo discutidas e o jogador está na Colômbia. Informação do site Sport Express da Rússia. Ou seja, o jogador ainda não se representou ao time russo. Flamengo, isso não é segredo, tá? Flamengo e Dínamo estão negociando essa operação envolvendo o Carrascal. O Flamengo entende que vai concretizar a contratação após a Copa do Mundo de Clubes, que é uma questão de tempo. Quando eu falo Flamengo, são pessoas envolvidas na negociação, também representantes do atleta. Bruno, aqui você teve alguns altos e baixos, que é normal para o jogador, e de uns tempos para cá você vem numa crescente muito grande. Aqui você atribui a recuperação dos seus bons e grandes momentos que você vem conseguindo executar agora nessas últimas partidas. Olha, todo jogador tem altos e baixos, comigo não é diferente, não foi, né? E eu procuro sempre estar no meu melhor cada dia. Então, nesse tempo para cá, estou procurando abdicar mais ali como centroavante, né? Como eu tenho jogado, e para poder ajudar a equipe do Flamengo. Então, acho que o segredo é esse, trabalhar cada dia para poder chegar onde eu quero chegar. Ô Bruno, Gabriel Oliveira, você foi o único dos pendurados a entrar em campo na última partida. Olha, no último jogo, todo mundo veio falar comigo a respeito desse cartão e fiquei muito apreensivo dentro do jogo. Claro que não queria estar de fora de um grande jogo que a gente tem pela frente, mas sou experiente, consegui manter a calma ali e não chegar de uma forma mais dura e para poder levar o cartão. Mas nesse jogo agora estou bem, estou pronto para poder ajudar o Flamengo mais uma vez. Espero poder ajudar novamente. Bruno, como é que você
Pode. Desculpa, Pablo. A gente está seguindo uma ordem. Eu te perguntei se falou que era ok. Não, tranquilo, eu não entendi a pergunta. Entendi. Bruno, boa tarde, né? Você chegou ao Flamengo em 2019, ganhou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, esse é o teu 3º Mundial, tem muitos títulos, gols decisivos, frases históricas também, declarações históricas, identificação tremenda com a torcida do Flamengo. Queria saber se você já parou para pensar qual é o teu patamar e qual o patamar que você chegou na história do Flamengo e o patamar do Flamengo na tua história como jogador de futebol também. Olha, acho que desde quando eu cheguei no Flamengo e outros clubes também que eu passei, sempre procurei dar o meu melhor e ajudar, ganhar jogos, títulos também. É claro que aqui no Flamengo eu sou muito feliz, e 16 títulos, e quero poder ganhar mais, para entrar cada vez mais na história do Flamengo. Então, acho que o patamar que eu posso dizer aí é ganhar títulos. O que importa é o que vai ficar marcado na história do Flamengo, então é isso que eu vou procurar fazer nesse tempo ainda que eu tenho de Flamengo. Oi, Felipe, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria ouvir de você uma análise dessa primeira fase como um todo, desse jogo de hoje. Eu sei que você só projeta adversário a partir de agora, mas é inevitável, né? Projetar, pelo menos o lado da chave em que o Flamengo está ficando, está se desenhando um lado bastante duro, né? Um confronto contra o Bayern, passando um confronto contra o PSG. Vale aquela máxima de que quem quer ser campeão não pode escolher adversário? Obrigado, Felipe. Primeiro, grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo de forma antecipada. Hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados, conseguimos dar minuto para jogadores que vinham tendo menos minutos, conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo, e mesmo assim o time manteve o padrão. Fizemos um grande jogo, fizemos várias chances para fazer gol, infelizmente a bola não entrou, e no final das contas um empate que a gente sai com essa força de não ter perdido, né? Porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então saímos aí felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos. E agora pensar no Bayern, nada mais além do que o Bayern de Munique. Next. Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. Acho que essa tua primeira resposta já vai muito de encontro com o que eu queria perguntar. Assim, o torcedor mais ávido por resultado, ele vê a campanha do Flamengo e vê o empate hoje e ele fica um pouco frustrado como torcedor, né? Passionalmente. Mas a importância de você conseguir poupar jogadores com cartões, de você conseguir dar essa rodagem, de você conseguir dar confiança para um grupo como um todo, para continuidade, tendo em vista que a gente tem um adversário europeu de força extrema pela frente numas oitavas de final, e até do resultado também. Queria que você fizesse sua análise um pouco generalista, assim, do que você conseguiu oferecer hoje ao Flamengo, apesar de não ter vindo uma vitória. Não, o resultado, claro que o torcedor sempre vai querer o resultado, sempre espera vitórias, né? Mas eu tenho um caminho traçado, um plano traçado para a gente chegar até essa vitória. E o resultado nós não controlamos, nós controlamos a forma que nós temos de jogar, de impor o nosso ritmo, de jogar do jeito que o Flamengo pede, e o time fez isso. O time fez, pressionou alto, teve a bola, saiu bem da pressão, conseguiu dominar todo o território, jogar no campo do adversário, praticamente dentro da área deles. Chutamos muitas bolas no gol, perdemos várias chances, infelizmente a bola não entrou no momento que tinha que ter entrado, e assim como eu falei, o resultado a gente não controla, mas a forma sim. Felipe, Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Você definiu muito bem na coletiva passada a questão dos níveis dos times europeus e a possibilidade, em tese, claro, dos times sul-americanos, brasileiros enfrentarem, e agora vai enfrentar um deles. O Bayern seria um desses times, na sua avaliação, dessa elite, que é muito mais difícil de enfrentar, e, em cima disso, o Flamengo pode ter que se adequar a uma outra estratégia, ou você pretende jogar como vem fazendo, como fez contra o Chelsea, por exemplo? Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente
dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário, e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede, e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Felipe, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Que o Alacian é um jogador com potencial altíssimo não é novidade para ninguém, né? Mas claro que fazer 2 gols numa competição como essa abre ainda mais, né, para o cenário mundial o potencial que ele tem. Eu gostaria de saber de você como você conta com esse jogador para esta competição ainda e para o restante da temporada, e se há alguma preocupação de ele começar a despertar interesse de outros clubes. Obrigada. Não preocupação nenhuma. Está bem protegido pelo Flamengo, tem com certeza um contrato bem protegido, um jogador que a gente tem uma confiança muito grande, como eu já falei em outras entrevistas, um cara que tem fome de vencer, tem uma ambição, luta e trabalha diariamente para conseguir o objetivo dele, e consequentemente ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo, e ainda tem muita margem de evolução, e o primeiro passo é o que ele está fazendo dia a dia, trabalho, ele quer mais que ninguém, ele trabalha mais do que ninguém, e o resultado está se vendo hoje no campo, né? E eu fico muito feliz porque para mim ele já era, né? Mas hoje ele se torna uma realidade para o torcedor, né? Então é um jogador muito importante que nos dá também polivalência, e principalmente uma das coisas que mais necessárias para o jogador de ataque, que é gol. Então estou muito feliz por ele, espero que ele continue evoluindo cada dia. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Obviamente você não vai falar quem vai jogar contra o Bayern, quem não vai, né? Mas hoje nós vimos, por exemplo, o Arrascaeta jogando quase o jogo inteiro, né? Foi até um bom tempo do segundo tempo. E é o principal jogador do Flamengo na temporada. Eu acho que isso é meio que unanimidade entre o torcedor, pelo menos. Existe talvez algum indício de que o Arrascaeta hoje foi mais usado e que ele, de acordo com o estilo do Bayern, no próximo jogo possa ser um pouco menos explorado? Não tem absolutamente nada que ver com o jogo do Bayern, o que eu decidi hoje, absolutamente nada. A única coisa que sim foi decidida foi os jogadores que estavam com cartão, e eu tentei não usar, e só usei o Bruno Henrique, porque o Bruno também precisa de minutos para manter ritmo, né, que não vinha sendo titular nos últimos jogos, mas eu não decidi ainda o plano do Bayern. A partir do momento que eu começar a estudar, eu vou decidir quem vai jogar. Felipe, eu vou voltar a falar do Alacian, porque a gente sabia que ele jogava às vezes centralizado contigo na base, mas viu o Alacian começar no profissional mais aberto pelos lados do campo e mostrando qualidade ali. Hoje ele fez um gol que tem um gesto assim, técnico de pôr o ombro na frente dos zagueiros, que é coisa de atacante rompedor experiente, já com muita vivência. Você assim, percebe que ele pode completar o elenco do Flamengo usando essas características em todas as 3 posições da frente, e essa margem de evolução dele também é para ser um 9, possivelmente, nesse teu elenco? Ele subiu na hierarquia dos atacantes ali do Flamengo? A hierarquia é diária, né? Como eu falo sempre para vocês, eles competem entre eles, e aí depois eu tomo as decisões e eu escolho quem que eu acho que vai encaixar melhor com que a equipe, com as necessidades da equipe. Ele, além desse gesto técnico, ele usa as 2 pernas, né? Que você falou, ele usou o ombro, mas ele usa muito as 2 pernas. E ele finaliza muito bem com as 2 pernas. E por mais que ele vinha jogando muito na ponta, acho que praticamente toda a base,
Eu vejo ele muito mais como um 9, um cara que ataca espaço, porque ele é um jogador muito leve, versátil, com saúde, se oferece o tempo todo e finalizador. Então, por mais que ele possa fazer isso, e faz, né? Ele faz pra gente, eu vejo ele mais como esse 9 que nos ajuda tanto, além de pressionar muito. Felipe, André Avelar, revista Placar. Você chegou aqui já sabendo o próximo adversário, claro, mas quão grande é a tentação de colocar todo mundo em campo, colocar todo mundo para jogar e vencer a partida, fazer a alegria da torcida que estava aqui presente? Então, esclarecendo, a sua escalação de hoje não tem a ver exatamente com o jogo do Bayern de Munique, é isso? Sim, não. O time que foi a campo, na minha cabeça, foi o time... primeiro, para dar minutos para jogadores que estavam sem minutos, pelo fato de já estarmos classificados, não pensando no Bayern de Munique, senão pelo fato de já estarmos classificados em primeiro. Poupamos jogadores com cartões, demos minutos para jogadores que precisam de minutos, outros que precisam de ritmo, e os jogadores que foram a campo, na minha visão, absolutamente suficiente para poder vencer o jogo, e fizeram um jogo digno de merecer vencer, na minha opinião. Fizemos, como eu falei, controlamos, tivemos o domínio total do jogo, tivemos volume dentro da área deles, finalizamos e infelizmente o resultado não veio. Então, foi pensando justamente nesse ponto, para vencer o jogo. Felipe, Mauro Santana Comunicação. Finalizada a fase de grupos, seria muito fácil avaliar a participação do Flamengo pelo resultado, mas pelo desempenho e até mesmo evolução física da equipe, qual a avaliação que você faz no sentido da resposta do time ao trabalho que foi feito de preparação ainda no Brasil? O que te surpreendeu? O que você acha que ainda precisa melhorar nesses 5 dias que antecedem as oitavas de final? Não me surpreendeu nada. Como eu sempre falo para vocês, a confiança que eu tenho nos meus jogadores, no elenco que é formado hoje no Flamengo. É um elenco muito forte, altamente qualificado, que jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Obviamente que tem adversários que conseguem nos causar dificuldade, como foi o caso hoje, né? Que é um adversário que conseguiu bloquear bastante a nossa progressão do ataque. Mas acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar aqui, mas todo jogo sempre nos dá o caminho traçado para poder evoluir, né? Coisas que precisamos evoluir, tanto no ataque como na defesa. Hoje tomamos um gol, precisamos corrigir esses erros durante esses 5 dias para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo. Felipe, tudo bem aqui? O Arrascaeta jogou 70 minutos, agora não tem muito o que poupar, né? Mata-mata. Ele vinha fazendo um trabalho físico muito bom esse ano. Ele está pronto para todos os mata-matas, para jogar integralmente todos eles? Total disposição para jogar 90 minutos, o que fizer falta, né? Então hoje ele jogou 70 e escolhi dar esses minutos para ele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando tem essa sequência. Não tinha cartão, jogou, e se precisar jogar 90, tenho certeza que vai conseguir jogar. Tá chegando a hora. Flamengo e Bayern vão se encontrar num duelo que promete parar o mundo neste domingo, às 17 horas, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA. E os dois gigantes chegam com reforços importantes na bagagem. Do lado rubro-negro, De La Cruz voltou aos treinos com o grupo e pode ser a surpresa no meio-campo. Já o Bayern, que vem de uma goleada histórica, aposta no retorno de Musiala, o garoto prodígio que já balançou as redes 3 vezes só nesta competição. A partida será em Miami, no lendário Hard Rock Stadium, e promete ser um confronto de altíssimo nível técnico e emocional. Mas a pergunta que não quer calar é: quem vai prevalecer? O talento sul-americano ou a máquina alemã? Nos bastidores da preparação do Flamengo, o nome que mais circulou nos corredores do CT nos últimos dias foi o de Nicolás de la Cruz. O uruguaio, que ainda não atuou neste Mundial por conta de uma lesão no joelho esquerdo, deu sinais claros de recuperação e já voltou a trabalhar com bola. Na sexta, ele esteve com os preparadores físicos. No sábado, apareceu no aquecimento com o grupo e animou a torcida com a possibilidade de ser relacionado para enfrentar o Bayern. Felipe Luiz sabe que De La Cruz tem a capacidade de acelerar o jogo, conectar setores e quebrar linhas, algo que pode ser decisivo contra o modelo rígido dos alemães. Ainda não é certo se começará jogando, mas mesmo entrando no segundo tempo, pode ser um fator de desequilíbrio total na partida. E mais,
Ter um jogador com essa técnica e energia à disposição em um jogo desse tamanho é como ter uma espada afiada esperando o momento exato de ser sacada. Do outro lado do oceano, o Bayern de Munique também tem sua arma secreta pronta para ser usada. O jovem Musiala, autor de 3 gols na estreia avassaladora contra o Auckland City, está recuperado do desconforto que o tirou da partida contra o Benfica e é nome certo para enfrentar o Flamengo. O retorno do meia é uma notícia que liga o sinal de alerta na comissão técnica de Filipe Luís. Musiala não é apenas veloz, ele pensa e executa com uma frieza de veterano, rompendo defesas com dribles curtos e visão de jogo rara. Seu estilo de jogo é o tipo de ameaça que pode desestabilizar uma marcação mal posicionada. E como ele costuma cair pelos 2 lados do campo, a atenção terá que ser redobrada, principalmente pelos laterais do Mengão. O duelo entre ele e Wesley pode ser um dos pontos de tensão e superação do confronto, e cada detalhe pode decidir o futuro de quem continua vivo no Mundial. Dentro do vestiário rubro-negro, a preparação para enfrentar o Bayern vai além do físico ou do tático. É uma batalha de mentalidade. Filipe Luís sabe que não basta competir, é preciso acreditar que é possível vencer, mesmo contra uma das maiores potências do futebol mundial. Para isso, ele intensificou as sessões táticas com foco em bloqueios de transição e jogo reativo, apostando em velocidade nas pontas e compactação no meio-campo. A aposta é clara: tirar espaço dos alemães, obrigá-los ao erro e punir na transição rápida com Arrascaeta, Bruno Henrique e o Wallace Jan. Além disso, Filipe vem preparando surpresas, como uma possível entrada de La Cruz no segundo tempo, caso o físico permita. O objetivo é travar o jogo, controlar as emoções e, quando surgir o momento, atacar com precisão. Essa partida pode definir legados, carreiras e o novo patamar do Flamengo no cenário internacional. No hotel onde a delegação do Flamengo está concentrada em Miami, o ambiente é de tensão controlada. Não há euforia, mas também não há medo. O silêncio dos jogadores entre uma refeição e outra diz mais que 1000 palavras. É o tipo de silêncio que só existe quando todos sabem a grandeza do que está por vir. A comissão técnica montou uma sala de vídeo exclusiva, onde cenas do Bayern são analisadas repetidamente, não para criar temor, mas para encontrar brechas. E elas existem. Os jogadores assistem, anotam, comentam entre si. Filipe Luís caminha entre eles, reforçando: são 11 contra 11, ninguém joga com 15. Wallace Jan, o garoto que marcou contra o Chelsea, agora anda com semblante de veterano. Arrascaeta, discreto como sempre, parece guardar um raio no pé esquerdo para usar no momento certo. No fundo, todos sabem, vencer o Bayern não é um sonho, é uma decisão. Agora, meu parceiro rubro-negro, é com você. O Flamengo vai entrar em campo para enfrentar o gigante da Alemanha. Mas a força desse time não vem só da tática, do talento ou da camisa pesada. Vem da nação, que empurra, acredita e vibra a cada lance. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque o coração bate no mesmo ritmo do nosso Mengão. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vai assistir esse jogão do seu lado. Deixa o like, comenta aí o seu palpite pro jogo contra o Bayern e diz pra gente, quem você acha que vai decidir essa batalha?